Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden se recusa a desistir da corrida eleitoral. Em carta enviada aos deputados democratas nesta segunda-feira, Biden pede união dos correligionários para derrotar Donald Trump. Segundo o presidente norte-americano, as discussões sobre sua eventual desistência devem acabar porque, abre aspas, qualquer enfraquecimento da determinação ou falta de clareza sobre a tarefa do partido só ajuda o ex-presidente a ganhar força na disputa. Assunto para Ana, como é que repercutiu aí essa carta, Ana, que foi entregue aí pelo presidente Joe Biden? Lembrando que na sexta-feira o presidente descartou aí a possibilidade de realizar alguns exames cognitivos, alguns exames médicos para determinar, avaliar a condição neurológica do presidente para concorrer às eleições. Oficialmente ele entrega essa carta e diz que está tudo bem, vai se manter na corrida eleitoral. Mas extraoficialmente já tem uma corrida aí em paralelo para ver qual vai ser o nome para substituir Joe Biden, Ana, é isso? Paula, o problema, tem um pequeno problema. O problema tem um preço, 200 milhões de dólares. Esse é o valor que tem dentro da campanha Biden-Harris, que foi destinado para a campanha Biden-Harris. Ou seja, se eles quiserem colocar o governador da Califórnia, ele não vai poder mexer nesse dinheiro. E aí tem uma racha agora, tem um racha agora dentro do partido que questiona exatamente porque alguns acham que um sangue novo, presidenciável, bonitão, com a voz rouca, poderia alavancar o voto daqueles que precisam sair de casa para votar no Partido Democrata. Aqui, lembrando, o voto não é obrigatório, e que Joe Biden não tem esse apelo, e que esse nome seria o governador da Califórnia, Gavin Newsom. Um problema é esse, os 200 milhões de dólares que ele não poderia encostar. O segundo problema é exatamente o problema que os democratas criaram para eles mesmos, ou seja, a agenda identitária, você tem que ser negra, você tem que ser homossexual, você tem que ser isso, tem que ser aquilo, aquele longo checklist, né, da agenda identitária, que agora vai morder exatamente o próprio Partido Democrata, porque tem gente lá dentro dizendo que se Joe Biden sair, quem entra é Kamala Harris. O problema é que se os números de Joe Biden são ruins, Paula, os números da Kamala Harris, eles são piores do que o Joe Biden em relação à aprovação do público dentro do próprio Partido Democrata. Muita água ainda para passar debaixo dessa ponte, Paula. Agora, no meio de julho, nós temos a convenção republicana, depois, em agosto, a convenção democrata, e o racha, que agora era um racha interno, está em todos os jornais. Joe Biden continua numa gafe atrás da outra, impressionante. Todo dia ele fala uma gafe. Há 2, 3 dias, por exemplo, ele estava lendo um teleprompter, né? E ele leu as instruções. As instruções era para ele ler umas aspas e depois era para ele repetir. Então ele leu a frase e ele leu as instruções. Repita, fecha aspas. Não tem como, Paula, não tem. Eu acho muito difícil o Joe Biden seguir como nome. A questão é quem será esse nome, ainda tem muita briga pela frente.